Ponto a Ponto. Apoio Cultural Facisa, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. Uma boa tarde para você. Os bons observadores notam que em tempo de campanha eleitoral, como esse tempo que nós estamos passando agora, há pessoas que se transformam e que às vezes ficam até irreconhecíveis. É que o fanatismo aflora de tal modo que essas figuras se deixam levar pela emoção e agem como se o mundo fosse acabar e elas tivessem que fazer tudo isso ou tudo aquilo. Brigam, arranjam inimizades, ficam tresloucadas e só têm os olhos para o seu ídolo, para o seu candidato. E o pior é que querem e acham que todo mundo deve seguir as suas preferências. Ficam doidões, mesmo para usar uma linguagem lá da década de 70, ficam pirados da cuca. Nós estamos de olho acompanhando tudo e o Ponto a Ponto está começando. Susto ontem no prédio do Senado brasileiro, na capital da República. Na verdade, foi no anexo 1 da casa, que é um prédio de 28 andares e onde ficam alguns gabinetes de senadores. Não houve feridos, a brigada de bombeiros agiu rápido, foi um fogo que apareceu e o fogo foi debelado. Houve apenas danos materiais que depois ainda vai se apurar em que monta. Mas como uma nuvem de fumaça tomou conta do local, muita gente deixou o prédio, inclusive o paraibano, senador Cássio Cunha Lima, e revelou que teve medo de que algo mais grave pudesse acontecer. Felizmente, apenas danos materiais, mas imagina o que é, você está num prédio de 28 andares, lá em cima do 20º para cima, e de repente vê fogo, vê fumaça, pensa logo no pior. Mas felizmente, nada de mais grave. Aliás, houve um outro incêndio ontem num shopping em Brasília, uma explosão de tubulação de gás, onde uma pessoa foi gravemente ferida. Ele era o prefeito de Campina Grande no seu centenário em 1964, 50 anos depois. O prefeito Romero Rodrigues o convidou para integrar a comissão dos 150 anos da cidade. Prestes a completar 91 anos de idade, o senhor João Jerônimo da Costa nos visita para o bate-papo de hoje. Vereador em Campina Grande, ele assumiu a prefeitura, escolhido pelos pares com a saída de Newton Rick, e ficou à frente dos destinos campinenses até novembro de 1964. Foram só 6 meses ou um pouco mais como prefeito interino, mas numa época marcante, uma vez que Campina Grande completava 100 anos e uma grande festa se realizava. Prefeito João Jerônimo, obrigado por ter vindo. Detalhe aí que eu preciso Pois não. mostrar. Eu não fiquei até novembro. Eu saí da prefeitura no dia 30 de setembro. Antes ainda dos 100 anos? Dos 100 anos. Antes dos 100 A anos. comemoração do dia do centenário foi feita pelo prefeito Williams Arruda. Agora, eu quero logo lhe cumprimentar, desejar uma boa tarde e lhe agradecer pela visita aqui. Como eu disse, o senhor está completando 9.1 esse ano. Se Deus quiser. E não é qualquer um que chega a essa idade. Depois eu vou, inclusive, lhe pedir a fórmula. Mas, para ficar claro, o senhor era presidente da Câmara Municipal de Campina Grande? Era presidente da Câmara. Quando o Newton foi cassado? Quando o Newton foi cassado. E por que o senhor assumiu e não o vice? Da seguinte maneira, o Exército mandou caçar. Eu fui acordado às tantas horas da noite, quando houve a cassação do Newton Rick, pelo comandante militar daqui, o coronel Otávio Ferreira de Queiroz, e me determinou a convocação da Câmara de imediato para caçar o William Arruda. Que era o William vice. Arruda era o vice e foi mandado caçar pelo Exército, porque ele foi candidato pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, Sim. o partido que em Campina Grande e em outras partes do Brasil dava legenda aos comunistas que não tinham legenda porque o Partido Comunista tinha sido. E o Exército não via com bons olhos. Não via com bons olhos. Naturalmente. E aí o senhor reuniu a Câmara? Mas, além disso, Sim. houve alguém que tramou pela cassação de Newton Rick. De Newton Rick. Mas, fato concreto, o senhor reuniu a Câmara, então? Reuni a Câmara à noite, mesmo, por determinação dele, Sim. e a Câmara cassou o mandato de William De Williams Arruda. Terminada a cassação, ele diz: agora você será o candidato nosso para assumir. Para assumir. E aí os vereadores votaram, voto da Câmara, os vereadores votaram, e o senhor imediatamente... na maioria votaram comigo. Quando chegou lá para as tantas, eu pedi a permissão para fazer a minha declaração de voto, porque o presidente, num voto público, porque o voto foi aberto, o voto foi público, não foi voto secreto.
o presidente da Câmara tem o direito de pedir para votar. Então eu pedi que o vice-presidente, que era Noaldo Dantas, jornalista Noaldo Dantas, que assumisse a presidência, eu fui para a tribuna e fiz meu voto dizendo que nunca havia votado nada em causa própria e me sentia, naquele momento, no dever de dizer que não iria votar em causa própria, meu nome votaria em branco, meu voto foi em branco. Foi branco. Foi o único voto em branco, então. O único voto em branco. Está lá nos anais da Câmara, nas atas, para quem quiser ver. Para quem quiser ver. Agora, o Williams Arruda, inconformado, foi à Justiça, é isso? Foi ao Judiciário? Foi à Justiça. E depois a Justiça mandou... até há uma biografia de Williams Arruda, publicada aqui por um professor da universidade, com os detalhes que não são verídicos. Eu até procurei ver se encontrava esse professor para fazer uma corrigenda, não era querer ser mais do que ninguém, mas eu vivi a história. Testemunho ocular da história. Exatamente. E modesta parte daquele tempo, resto eu. É verdade. Resto eu E apenas por uma questão de lealdade aos fatos. O senhor aí então, ocorreu o seguinte, quando eles tentaram a volta do Williams Arruda, recorreram à Justiça da Paraíba, toda parte, até que conseguiram transferir o Joaquim Madruga para Campina Grande e Madruga deu a sentença favorável ao Williams Arruda. E ele voltou? Aí então, para o Williams Arruda voltar, eu fui chamado ao Exército e o comandante me disse o seguinte: você vai cumprir o que a Justiça mandou, você vai dar a posse ao Williams Arruda e não saia do prédio da Prefeitura. Quando ele tomar posse, o Exército vai prendê-lo e mandá-lo para Fernando de Noronha. Olha só. E queremos ver quem é o Joaquim Madruga que vai tirá-lo de Fernando de Noronha. Que era o juiz, que tinha dado a sentença, né? E que você é o nosso homem, da nossa confiança, e você continuará na prefeitura para tirar o mandato que foi de Newton. Mas isso não ocorreu. Então, eu fiquei, era uma determinação deles, eu sou militar da reserva claro. Fiquei para cumprir o que eles estivessem mandando, que estavam no poder. Na última hora, o coronel me disse: João, recebi de última hora um mandato do Exército para não prender, porque iria parecer à vista da nação, devido à importância de Campina Grande, uma retaliação à Justiça, e o Exército não quer mais entrar num negócio desse, então você volte para a Câmara e assuma a sua posição e tal. E o senhor, quando retornou para a presidência? Retornei para a presidência da Câmara. Mas eu dei posse ao Williams Arruda, não tive constrangimento. Claro. Eu dei posse a ele. Determinação judicial, a gente discute, né? Posse, entreguei tudo e tal. Tá certo. Então a gente faz uma pequena pausa, estamos falando com o senhor João Jerônimo da Costa, ex-prefeito de Campina Grande, ex-prefeito de Lagoa Seca também, a gente fala um pouquinho mais na frente. Não saia daí, porque nesse ano do Sesc Centenário de Campina Grande, nós tínhamos que trazê-lo aqui ao ponto a ponto. É um instante só. A JMC Indústria de Box está com uma promoção imperdível. Box incolor de 8 mm por apenas R$ 130 o metro quadrado, dividido em até 6 vezes sem juros no cartão. JMC Indústria de Box, 3055-7879. Gostoso é ser tão puro, gostoso é cooperar. Pensar no seu futuro, ser feliz, ser bem-estar. Gostoso é ter saúde, Cariri a toda hora. Gostoso é ser tão puro, a família toda adora. Gostoso é ter na mesa, Cariri todos os dias. Gostoso é a certeza do sabor que contagia. Cariri é natural ser tão puro. Produtos Cariri, é natural ser tão puro. Sou o senador Vital, neto de Pedro Gondim, o governador sem medo, e filho do tribuno da democracia, Vital do Rego. Sou candidato a governador para renovar a Paraíba, no Zé Maranhão, Lula e Dilma. É Vital! Duas informações sobre o governo de Romero Rodrigues em Campina Grande. A primeira é que o prefeito mandou para a Câmara um projeto de lei complementar que institui o piso dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes de combate às endemias. Esses profissionais passarão a receber o piso de R$ 1.020 por mês por 40 horas semanais de trabalho. A outra notícia
é que a Prefeitura Campinense fez convênio com a UCES, a União Campinense de Equipes Sociais, para a construção de cerca de 200 casas que serão edificadas na área das Malvinas. Ótimas informações, portanto, do governo de Romero Rodrigues. Retomamos a conversa com o seu João Jerônimo da Costa, que foi prefeito interino de Campina Grande no ano do centenário 1964. 64. Aí o senhor voltou para a Câmara e como é que viu o Williams Arruda executando, digamos assim, a festa que o senhor tinha preparado? De forma normal, natural? De forma normal, natural. Natural. A festa foi grande, então? A festa foi muito grande. Eu era garotinho e me lembro que no açude velho, ali em frente ao Curtum dos Mota, tinha um parque de diversões. Me recordo de Rosil Cavalcante fazendo a locução, a festa enorme. Foi o circo norte-americano, estava aqui. Foi uma festa muito legal. Mas eu consegui uma proeza. Sim. Que Campina Grande foi a primeira do interior do Nordeste a conseguir. Qual foi, seu João? Pelo meu relacionamento com as Forças Armadas. A vinda da Esquadrilha da Fumaça para se apresentar no centenário de Campina Grande. Que não é uma coisa fácil, Eu conversei isso com o Coronel Queiroz, que era o comandante do Exército aqui. Ele me deu uma carta de apresentação para o comandante da Aeronáutica em Recife. Eu fui a Recife ao comandante da Aeronáutica e por esse intermédio consegui a vinda da Esquadrilha da Fumaça. Acho que foi a primeira apresentação dela em Campina Grande, salvo engano. No interior do Nordeste. No interior do Nordeste. No interior do Nordeste todo, foi a primeira apresentação. Depois do senhor, doutor Dalto Gadelha trouxe agora para cá. E ele disse o seguinte: olha, nós vamos abrir uma exceção pelo valor de Campina Grande e pelo seu valor diante da nossa equipe. O senhor foi militar em Recife? Em Recife, depois transferido para uma pessoa, terminei em Recife. Sargento do Exército Brasileiro. Sargento do Exército. Pois é. Sargento radiotelegrafista. Servimos em épocas diferentes, o senhor na comunicação e eu na infantaria. A política da sua época era muito diferente da de hoje? Política partidária, digo eu. Não tanto. Não, o senhor era filiado a que partido, seu João? Quando eu saí do Exército, me filiei à UDN. UDN, União Democrática Nacional. Era um partido considerado na época de direita? De direita. De direita, sim. E nessa ocasião de 64... Não se falava tanto em direita. Não se falava tanto em direita, eu me filiei porque, desde meu pai, que tinha sido amigo de Argemiro, que fazia política aqui com... meu pai era um ex-tropeiro, mas sempre muito bem relacionado aqui em Campina Grande. E ele se dava bem com Argemiro, com Lafayette Cavalcante, com e tal, e todo esse pessoal foi da UDN naquele tempo. Então, questão é uma coisa natural. Natural. E o senhor, nesta ocasião do centenário de Campina, era o seu primeiro mandato na Câmara? Não. Era o terceiro mandato. Terceiro mandato como vereador. Eu fui vereador em 55, 59 e 63. Seguidamente, né? Seguidamente. Mandatos seguidos. Seguidos. Vereador ganhava muito bem naquele tempo? Não, ganhava pouco. Um salário, não era um salário, era um subsídio, só quase que para manter as despesas. E como foi depois, quando o senhor terminou esse mandato aí, Lagoa Seca já era município ou ainda não? Olha, no dia que eu terminei o meu último mandato de vereador, sim, na Câmara eu encerrei meu mandato foi na 68. Câmara de Campina Grande, 69. no dia 30 de novembro de 69. Sim, não, de 68. 68, à tarde assumi a prefeitura de Lagoa Seca. Já estava eleito prefeito? Já estava eleito prefeito. Então o senhor foi o primeiro prefeito de lá, não? Não, fui o segundo. O segundo. Quem foi o primeiro? Francisco Camilo dos Santos. Francisco Camilo, que tem aqui uma rua no Catolé com o nome dele. Não. Prefeito Francisco Camilo. Francisco Camilo aqui é outro. É outro? Foi outro. Porque não foi Lagoa Seca, não. É prefeito também, por isso daí não foi, não foi daqui. E quantas vezes o senhor foi prefeito lá? Só uma. Uma vez. O mandato era 4 anos também? Era 4 anos. 4 anos. E como foi dirigir Campina e depois dirigir Lagoa Seca? Realidades distintas? Realidades distintas, recursos muito menores e tal. Mas eu procurei, dentro do possível, levar com um certo prestígio algumas melhoramentos, alguma coisa para a Lagoa Seca, porque nós tínhamos pleiteado a rodovia pavimentada do Brejo. Da Anel do Brejo, fez. A fita simbólica. O senhor cortou com ele? Cortei com ele. João Pino. E fizemos uma grande festa para ele em Lagoa Seca no dia que passou em Lagoa Seca a nossa estrada asfaltada. Eu me recordo da construção daquela estrada porque a gente ia muito ali ao lado do Garoto, na época Padre Otávio, que o senhor conheceu. Padre Otávio, conheci muito. E era homens trabalhando, terraplenagem, um serviço danado, porque o Brejo era um barro. Quem ia muito, como eu ia a Lagoa Grande com meu pai, lá no Curtume, você sofria naquela serra de areia e a estrada
E eu que conheço. Pois é. Eu conheci. Ainda dava de jipe, o jipe atolava, era um trator para puxar a confusão mal do mundo, né? Mas melhorou muito, deu um impulso grande ao Brejo, aquela estrada. Foi um fator de desenvolvimento do Brejo, foi a... Aliás, se eu tiver aqui... Nós tivemos um cuidado, eu, principalmente, modéstia à parte, sem nenhuma auto-vanglória, que eu reuni os prefeitos da nossa região do Brejo, juntamente com João se eu me lembro o sobrenome dele, que na época foi prefeito de Alagoa Grande, e fizemos uma... João Bosco Carneiro, não? João Bosco Carneiro, obrigado pela ajuda. Meu amigo. João Bosco Carneiro, que éramos amigos, e nós éramos todos amigos dos prefeitos do Brejo, fizemos uma associação dos prefeitos do Brejo. Olha só. Foi também por força disso que nós conseguimos a BR para lá. Depois, Lagoa Seca, embora sendo Brejo, tinha uma certa dificuldade de água de beber. E eu consegui com o João Agripino um desvio da adutora de Vaca Brava. Um ramal para lá, né? Um ramal para Lagoa Seca. Que se viu até bem pouco Inaugurei com ele também a água de Vaca Brava em Lagoa Seca. O senhor falou aí de 2 realizações da região do Brejo. E na sua passagem pela Prefeitura de Campina Grande, ficou alguma coisa, marca de João Jerônimo, deu para fazer alguma coisa? Aqui em Campina Grande? Sim, alguma obra da sua lavra, da sua autoria? Ou não deu tempo? Porque era aquele tumulto? Foi muito tudo muito tumultuado. Eu não parei nenhuma obra, dei continuidade a tudo. O que Newton Rico tinha começado, o senhor deu sequência, né? Dei sequência. Todas as obras, nenhuma obra ficou paralisada. E nós demos sequência. Luiz Mota Filho veio depois. Bem depois. Bem depois, né? Bem depois. E aí o Williams Arruda terminou o mandato dele, quem veio depois dele? Eu não me recordo, já foi Ronaldo? Já foi Ronaldo. Ronaldo 68, foi caçado em seguida, Ronaldo e Orlando Almeida. É isso, ele sucedeu ao Williams Arruda. Contam até, e é verdade, eu já vi recortes de jornais, o senhor sabe, que o Williams Arruda, ao deixar a prefeitura, ele publicou uma nota nos jornais convocando, se tivesse alguém para receber algum dinheiro, que aparecesse, porque ele queria deixar a prefeitura sem dever nada a ninguém. Quer dizer, diferentemente de alguns políticos de hoje, por esse Brasil afora, que não são muito chegados a pagar. Naquela época, quem era prefeito, tinha muita cobrança, muita fiscalização, como tem hoje, ou era menos? Era menos, porque não havia essa bandalheira que está aí hoje, imperando, de Lula para cá, e os prefeitos não precisavam de tanta fiscalização. Não tinha lei de responsabilidade fiscal, nada disso? Já tinha a Câmara de Vereadores, tinha o Tribunal de Contas da União, depois o Tribunal de Contas do Estado, que fiscalizava e aprovava. E aqui para nós, bem baixinho, os homens eram mais sérios também, viu? Exatamente. Eram mais sérios. Quem assumiu o município, nós tínhamos exemplos admiráveis a seguir na política da Paraíba, tipos Ademir de Figueiredo, João Agripino e tantos outros, né? Rui Carneiro, homens de primeiríssima linha. Exemplos de seriedade da administração de Campina Grande, como é o Pídio de Almeida. O senhor foi parceiro, foi amigo de seu Cabral? Não, eu me tornei amigo de Cabral já. Depois? Muito depois. Muito depois. Não era com a religião. Mas era uma liderança política, né? Era uma liderança política de valor em Campina Grande. Velho pé de chumbo. O velho pé de chumbo. Fazia um marketing político naquele tempo que hoje muita gente não sabe fazer. Nós éramos adversários, mas sempre amigos, sempre nos tratando com respeito. E se respeitando. Pois é. Nós faremos outra breve pausa, já voltamos para o último bloco do bate-papo de hoje, para satisfação nossa, recebendo seu João Jerônimo da Costa, prefeito interino de Campina Grande, no centenário, prefeito de Lagoa Seca, foi o segundo prefeito da vizinha cidade, capital do Chuchu, e agora convidado pelo prefeito Romero Rodrigues para integrar, para fazer parte da comissão do Sesc Centenário, 50 anos depois. E pelo jeito, ele quer, eu espero estar com ele, na comemoração dos 200 anos de Campina. Vamos saber disso daqui a pouco, não sai daí. Grande show católico com Anjos de Resgate e Evangelizarte da comunidade Obra Nova. Dia 31 no Ginásio de Esportes do Clube Campestre. Realização Paróquia Santíssimo Salvador. Como deputado e senador, o Wilson obteve recursos para obras e ações em mais de 150 municípios da Paraíba, de João Pessoa a Cajazeiras. Emendas de Wilson ajudaram a viabilizar grandes obras como o Centro de Convenções e a Estação Ciência em João Pessoa, o Hospital de Trauma de Campina Grande e a restauração de 950 quilômetros
de rodovias na Paraíba. Com experiência e muita disposição de trabalhar pela Paraíba, nós podemos fazer muito mais. Wilson, o senador de Cássio. Estamos de volta com Ponto a Ponto. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, faz alerta para as pessoas que estão insistindo em fazer divulgação de candidatos, fazendo uso de situações que são proibidas. Muros enormes ou fachadas de casas com espaços generosos para a divulgação de uma mesma figura, isso não pode, é coisa vetada pela legislação eleitoral. O muro pode ser seu, a casa pode ser sua, mas você não pode fazer o que der na telha em relação à divulgação de candidatos. Os fiscais da Justiça Eleitoral estão atentos e nada que está enquadrado como irregular será permitido. Por exemplo, você tem um muro de 20 metros. Aí você diz, eu vou pintar esse muro todinho com Paulo Roberto, candidato a senador. Não sou, mas vamos dizer que eu fosse. Não pode. Você tem que fazer 2 por 2, que é a medida determinada pela Justiça Eleitoral. Não, mas o muro é meu, mas não pode. Você pode fazer anúncio de 10 candidatos diferentes, daquele tamanho permitido. Mas um só, bem grande, de o seu candidato, não pode. E agora tem essa coisa de envelopar o carro, que é botar uma foto do tamanho que é o carro do candidato, a cara do candidato, ou o carro todo da cor que é referente a uma campanha A, B ou C, também não pode. A Justiça está mandando recolher esses carros, apreender, e a multa pode chegar até R$8.000, é salgada. Então é importante que você se contenha. Goste do seu candidato, vote nele, peça voto, mas dentro das limitações estabelecidas pela lei. A lei eleitoral, seu João Jerônimo, naquele tempo também era muito rigorosa, não? Não, porque não havia nem necessidade. As pessoas nem passavam do limite, né? Já sabiam o que tinham que fazer. Hoje é que o negócio está feio. Como é que o senhor recebeu esse convite do prefeito Romero Rodrigues? Eu recebi com naturalidade, porque eu fui realmente o prefeito que programou, que preparou toda a festa do centenário, né? E me sinto muito honrado de poder participar e feliz da vida de ter chegado a esses 50 anos depois de poder participar do Sesc Centenário de Campina Grande, com saúde, com lucidez. Lucidez, cabeça boa. Exatamente. Memória espetacular. Exatamente, isso é um privilégio de Deus, não é qualquer um. Não é qualquer conhecendo fatos da minha época. Tirando dúvidas. Da história de Campina Grande, tirando dúvidas. Fatos que às vezes passam despercebidos e que eu sei. E tira as dúvidas. E o senhor imaginava que 50 anos depois estivesse por aqui, fazendo parte da festa? Eu poderia até imaginar. Eu tinha uma impressão sempre que iria viver muito. Sim. Porque eu herdei as características físicas de minha mãe e da família dela. Minha mãe faleceu com 102 anos. A minha avó, a mãe dela, com 101. E a bisavó com 116. Olha aí, então foi a matriarca é uma questão família, de genética. 116 anos. Na hora da morte chamou a minha avó e mandou ela, senhora, disse, minha filha, vem cá. Quando ela chegou, traga a vela que eu estou morrendo. Olha. A pessoa com 116 anos. Meu pai dizia... trouxe a vela, botou na mão dela e contou a mim e a minha mãe, que nós chegamos logo depois, disse que ela olhou para a vela e encostou a cabeça, faleceu assim. Era bom que todo mundo morresse assim, né? Meu pai dizia que homens de orelhas grandes, e o senhor tem a orelha grande, costumam viver mais. Meu pai viveu muito também, e a minha orelha não é tão grande, mas eu espero que a gente esteja na festa dos 200 anos de Campina, quem sabe, né? Tudo é possível que crê. Não, para mim não dá mais para chegar. Mas, senhor João, brincadeira à parte, o senhor tem participado das reuniões da comissão, o que já foi feito até agora? Eu estou achando a reunião tanto... inibidas... falha, vamos dizer. Sei. A sua opinião é importante. Eu tenho procurado, e até a minha filha também comigo faz parte da comissão. Como é o nome dela? Iana. E nós estamos procurando nos articular com o pessoal da comissão, porque eu tenho algumas sugestões. Apresentar sugestões e tal, e quero ver se o tempo está se vencendo, né? O senhor hoje mora em Campina ou em Lagoa Seca? Moro em Campina. Mora em Campina Grande? Moro em Campina. Ainda vai ao Bananal, que eu já lhe vi. Ainda vou. Picadinho. O senhor me dizia que com Antônio Gomes, ia muito lá, o ex-deputado Antônio Gomes, Evaldo Gonçalves de Queiroz. Também. O amigo velho. Eu sou considerado o cliente número 1, fundador da casa. Eu sou o número 10, estou perto do senhor. Everaldo Brandão? Everaldo Brandão, é um amigo meu da vida inteira. Ele, os filhos todos e a família toda. Seu João Jerônimo, eu quero dizer que foi uma honra muito grande, uma alegria recebê-lo aqui. Já era para ter ele convidado para vir à televisão em Tararé, mas
as coisas acontecem ao seu tempo. E foi ótimo recebê-lo hoje. Eu estimo que o senhor continue com muita saúde, com muita paz e tranquilidade e vendendo essa firmeza de espírito e essa sabedoria que Deus lhe deu, viu? Muito obrigado, meu. Muito obrigado. Então vamos à última do calçadão. Quando a gente vê o que está acontecendo na Venezuela, com as pessoas brigando por 1 quilo de açúcar ou de arroz, fica de orelha em pé sobre algumas figuras da política brasileira. O povo, meu amigo, o eleitor, eu e você, nós devemos ficar atentos a propostas mirabolantes, coisas tão comuns nesses tempos de campanha, uma vez eleitos, viu, esses políticos jamais terão condição de fazer o que estão prometendo aí nos guias eleitorais da vida. Então, abra seu olho, tenha muita atenção, procure votar certo, porque um voto errado é sofrimento pela frente. Eu quero agradecer por fim sua atenção, sua companhia e convidá-lo para estar conosco amanhã, tão logo termine o plantão Itararé com a Júlia Oliveira. Sugira temas para entrevista, ponto a ponto, @tvitararé.com.br. Nos assista pela internet em qualquer lugar do mundo nesse endereço aí e leia as notas aqui divulgadas no portal da Rádio Cidade, que é nossa parceira. Vem aí o Jornal da Cultura, primeira edição, em seguida o Guia Eleitoral e logo após o Diversidade com Saulo Queiroz e Thaís Carvalho. Boa tarde, um abraço para você, até amanhã. Ponto a ponto. Apoio cultural Facisa, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas.